Será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? Este homem imenso está ocupando muito espaço? E aquele homem pensa, este espaço é meu? E quem é este aí? Acontece de existir algum conflito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente, mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira. Quando nós falamos de família, Sadhguru, tem algumas coisas que sempre me intrigaram. E eu busco respostas, ou melhor, validações de uma energia superior como você. Tipo, eu sempre questionei por que existe uma distância orgânica entre pai e filho. Porque sempre existe uma angústia nesse relacionamento. E eu tenho certeza de que muitos que estão aqui já passaram por essa emoção em suas próprias casas, em seus próprios ambientes. De onde você acha que se originou essa distância? Porque toda geração comete o mesmo erro, o que significa que elas não estão aprendendo nada? Quando nós falamos família, você sabe que na Itália família significava crime? Crime? Sim, a máfia sempre era chamada de a família. Família. Sim. Então, de certa forma, é um tipo de crime. É a instituição mais básica na formação de uma sociedade, mas isso não significa que você deva permanecer no básico, porque essa é uma identidade biológica que nós temos. A biologia é uma realidade, não podemos negá-la. Obviamente, este foi, de certa forma, pelo menos até certo ponto, concebido pelos nossos pais, pelo menos uma parte. Hoje em dia, a forma como é, a aparência é essencialmente por causa deles. Bem, o mesmo foi dado a eles por outra pessoa, isso é outra questão, mas para nós nos foi dado por eles. Então, é uma identidade biológica. Isto de limitar a pessoa à sua própria identidade biológica durante toda a vida é um crime, porque isso gera tantas coisas. Neste país, este país tem sofrido muito por muito tempo. Recentemente você lançou o vídeo do Mahabharata. O Mahabharata inteiro é um problema de família. É a síndrome de Dhritarashtra. Nós ainda estamos sofrendo. O meu filho é o melhor, custe o que custar. Até hoje nós estamos sofrendo pelas mesmas coisas. Meu filho é o melhor e ele deveria se tornar o rei, custe o que custar. Não é apenas... Alguns filhos não saíram tão bem de qualquer maneira. Então... A família é a identidade básica com a qual nascemos. Ela é uma coisa maravilhosa quando você é uma criança, porque sem esse suporte familiar, você não seria quem você é hoje de várias maneiras, ok? Com todo respeito e consideração e com grande respeito pela família, porque a criatura humana nasce de tal forma que assim que você sai do útero da sua mãe, você não está pronto para se levantar e fazer coisas como as outras criaturas. É necessário um longo período de gestação antes de um homem se tornar um homem e de uma mulher se tornar uma mulher. Existe um longo período em que a incubação da família é extremamente importante e vital, não há dúvidas sobre isso, mas espera-se que você cresça além dessa identidade. No entanto, muitas pessoas nunca crescem além dessa identidade, e por isso elas sofrem. E algumas vezes, se elas nascem em certos lugares, elas fazem com que a nação inteira sofra. Sim. Espera-se que você cresça para além disso. Enquanto criança, é extremamente vital que você se identifique com a família, mas enquanto adulto, espera-se que você cresça para além de sua biologia, porque a biologia é a identidade mais básica. É preciso que se cresça para além disso. Então, dito isso, será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? A questão não é sobre pai e filho. São apenas dois homens alojados na mesma casa.
Quando você tinha 8, 10 anos, seu pai era como um Deus. Portanto, esse problema começou depois que você fez 15, 16 anos, quando você queria se tornar um homem e não tinha espaço suficiente. Este homem imenso está ocupando muito espaço e aquele homem pensa, este espaço é meu e quem é este aí? Eles não podem se reconhecer como pai e filho porque agora não tem mais pai e filho, tem dois homens na mesma casa e não há espaço suficiente. Isso não acontece somente com as famílias humanas. Toda criatura, seja um elefante ou um búfalo, ou seja o que for, na vida de cada criatura, acontece de existir algum atrito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso acontece em todo lugar, porque isso não é um problema entre pai e filho. São dois homens tentando compartilhar o mesmo espaço e a mesma mulher, chamada de mãe para um e de esposa para o outro. Dois homens. Bem, isso certamente quebra um mito muito grande de que esse país tem sustentado, porque o problema sempre foi o de duas mulheres na mesma casa. E você simplesmente alterou o conceito, que eu acredito ser verdade, porque eu acredito que o problema está no fato de dois homens não poderem ficar alojados. Não, isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente, mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira, elas o fazem de uma certa maneira, de uma forma feminina. Os homens vão fazer mais um confronto direto. Dar cabeçada é o jeito dos homens. As mulheres são diferentes, elas vão fazer de um jeito diferente, mas o atrito acontece. Se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, definitivamente teríamos encontrado uma forma de exterminá-los. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de agora. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem os governos no mundo. Neste momento, existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, suponhamos que, digamos, 1 trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta. Teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto. Sim ou não? Teríamos feito isso. Mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar, a única maneira é nos transformar. Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência? Que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente e compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã, a próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não, não. Agora é um ato de sobrevivência. É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos,
Se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução. Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas. E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são: eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto eu estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram, e com um engajamento muito bom, todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos região tropical. Quais são as 5 coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as 2, 3 coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado. Ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então, agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o combate da mudança climática, para reduzir isso para 5 pontos simples que todos possam entender. 5 coisas que precisam acontecer em seu país. 2 a 3 coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas 5 coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e 2 a 3 coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021. E uma nova fundação foi formada como Planeta Consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando, você verá que eles estarão falando sobre economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que, pelo menos, o item número 2 deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa. Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as 5 coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de 1 ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes. Mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo. Isto não é bom o suficiente. Os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais, porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real.
Do contrário, eu posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso. Não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok? Por favor, faça parte disso da forma que puder. Ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Se você quiser, conscientemente você pode evoluir nesta noite. Não há limites em relação a como um ser humano pode se tornar. Isso é algo que todo ser humano deve fazer. Então, estar junto das pessoas será extremamente gratificante. Quando Gautama, o Buda, foi questionado, é melhor andar sozinho ou acompanhado? Ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Bem, isso foi ele, não eu. Ele tinha certeza de que só um tolo andaria com você. Então ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Uma certa tradição neste país diz que quando você quer fazer uma jornada curta e rápida, ande sozinho. Quando quiser fazer uma jornada longa, ande acompanhado. Mas o importante é, quem está caminhando com você? Nem sempre estar junto é uma coisa boa. Por muitas vezes, estar junto pode ser um incômodo. Portanto, o mais importante de tudo é que, a menos que você seja um gêmeo, mesmo assim, nós viemos sozinhos e partiremos sozinhos. Se alguém não sabe como estar consigo mesmo ou consigo mesma, então estar acompanhado desse alguém pode ser um grande aborrecimento. Nós somos chamados de seres humanos Ser humano significa que todas as outras criaturas são o que são simplesmente por causa do que fazem. Mas um ser humano pode simplesmente ser, o que é uma qualidade única do ser humano, que nós podemos simplesmente ser, que não somos uma ação compulsiva, é isso que significa. As nossas ações são conscientes e judiciosas. Mas geralmente, quando as pessoas se agrupam, as pessoas estão em ação compulsiva. Pode ser uma associação em que haja uma ação proposital, ou pode ser uma gangue em que haja uma ação ainda mais proposital, ou pode ser uma multidão em que pode ter uma ação compulsiva. Então, essencialmente, ser humano significa que nós alcançamos aquele estágio de evolução dentro de nós mesmos, que se desejarmos, nós podemos simplesmente sentar aqui, apenas ser. Nós podemos considerar quais ações tomar e quais não tomar. Isso é definitivamente individual.
Quando os indivíduos se agrupam, dizemos que somos nós, no plural, mas ainda assim, são os indivíduos que precisam se agrupar. Ser um indivíduo significa que você não é mais divisível. Isso significa que você é apenas um. As pessoas encontram diferentes maneiras de se dividir dentro de si mesmas. Na Índia, com 10 mil anos de história cultural, nós inventamos várias palavras para nos dividir. É muito comum as pessoas falarem em termos de Atma, Paramatma, Ahankara, isso e aquilo, mas cada cultura tem isso à sua maneira. Quando as coisas estão indo bem, quando as coisas boas estão sendo feitas, se você perguntar às pessoas, elas dirão, sim, eu fiz isso. Quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão errado, então elas vão tentar achar alguém. Se não acharem ninguém, ele está sempre lá. Quando elas são maravilhosas, é claro que se orgulham de serem tão maravilhosas. Quando se tornam detestáveis, elas dizem, foi o meu ego. O senhor ego é sempre um bode expiatório. Portanto, o indivíduo significa que se eu sou maravilhoso, sou eu, se eu sou detestável, sou eu. Todos vocês são maravilhosos durante 24 horas? Olá? Vocês são maravilhosos durante 24 horas? Não, não, às vezes maravilhoso, às vezes detestável, às vezes bonito, às vezes feio. Tudo bem. Se entendermos que sou eu quem é capaz de ser absolutamente maravilhoso, e sou eu quem é capaz de ser absolutamente detestável em outro momento, então, gradualmente, o número de momentos detestáveis vai diminuir. Se eu acho que o que é maravilhoso sou eu, o que é detestável é... Na Índia temos muitas palavras, é o meu karma que eu posso fazer. Não, você deve corrigir isso. Ser um indivíduo é muito importante, isso significa que você não é mais divisível. Se eu sou maravilhoso, sou eu. Se eu sou detestável, sou eu. Se eu sou bem-sucedido, sou eu. Se eu fracassar, sou eu. Você tem que corrigir isso. Eu apenas vou lhe fazer uma simples pergunta. Dentro deste, tem quantas pessoas? Olá? Quantas pessoas tem dentro de você? Uma? Duas? Apenas uma. Se você for só um, você é um ser humano normal. Se você for mais de um, ou você é esquizofrênico, ou está possuído. Você precisa de um psiquiatra ou de um exorcista. Mas você vai ver, sempre que as coisas não derem certo, outro cara vai surgir de algum lugar. Então, tornar-se um indivíduo significa que você eliminou todos aqueles pop-ups e simplesmente diz, isso sou eu. Isso que sou eu tem muitas dimensões. Se eu não vejo este como um indivíduo, eu não posso seguir dividindo, então a transformação não vai acontecer. Se a transformação não acontecer, se as pessoas se agruparem nesse estado, haverá mais confusão do que soluções. Todas as criaturas convivem juntas, mesmo se tratando de diferentes criaturas selvagens, a maioria delas andam juntas. Até mesmo os macacos, que estão apenas um passo atrás de nós, eles também andam em bandos. É só o ser humano que pode se sentar sozinho e se transformar, porque
Essa é a prerrogativa de ser humano, que podemos simplesmente ser. É por isso que você é chamado de ser humano, você é capaz de ser. Você não está em um estado de atividade compulsiva. Se você quiser, conscientemente você pode evoluir, nesta noite você pode evoluir, se você estiver disponível. Isso não levará 1 milhão de anos, porque nossa evolução não é mais biológica, nossa evolução é consciente. Para todas as outras criaturas, isso está fixado. A natureza fixou 2 linhas dentro das quais todas as outras criaturas vivem e desaparecem. Mas, uma vez que você tenha vindo como um ser humano, só existe a linha inferior, não existe linha superior. Não há limites em relação a como um ser humano pode se tornar. Portanto, antes de nós nos associarmos com as pessoas, seria bom, todos os dias de manhã ou em um determinado período de sua vida, afastar-se para ficar um pouco de tempo consigo mesmo e ver de quais maneiras este poderia ser um pouco melhor do que foi ontem. Esta vida, como ela pode ser uma vida um pouco melhor do que foi ontem? Porque a maioria das pessoas se agrupam às outras pessoas por necessidade. Para satisfazer necessidades, as pessoas se juntam. Algumas pessoas se agrupam para cumprir um propósito ou uma causa. Algumas pessoas se agrupam para comer, beber e ficarem juntas porque não conseguem ficar sozinhas. Isso é algo que todo ser humano deve fazer. Por um certo período de tempo, você faça uma coisa apenas por 24 horas. Dê um tempo de tudo. Hoje não, neste momento você está entre pessoas. Dê um tempo, apenas por 24 horas. E não leia, não assista televisão, não use o telefone. Simplesmente, sente-se no seu quarto, alerta, sem dormir. E se você observar a natureza da sua mente, você mesmo se certificará de que este é um louco. Porque, para a maioria das pessoas, sua mente não consegue permanecer em coisa nenhuma. A menos que elas estejam em atividade, elas simplesmente não conseguem estar aqui. Um estado compulsivo de atividade psicológica em andamento. Quando você está assim, você não pode ser. Isso significa que você não pode ser um ser humano. O ser tem que acontecer. Somente assim a convivência será muito rica. Se você sabe como ficar sozinho, então estar junto com as pessoas será extremamente gratificante e de um valor tremendo, que significa que nós nos juntamos às pessoas conscientemente. Agora, a essência disso tudo é, a primeira coisa é entender a natureza de como a existência está acontecendo. Você pode olhar tanto para este quanto para o átomo, ou pode olhar para o universo. Se você quiser olhar para o universo, é complexo, é difícil, porque você não tem um assento na galeria, sabe? Não existe... Não é como um estádio que você pode sentar em algum lugar e observar todo o universo. É bem difícil. Você só pode ver em pedaços. Se você quer ver um átomo, ninguém nunca viu um átomo, sabia disso? Você sabia disso?
Nem mesmo em um supermicroscópio de elétrons você não consegue ver um átomo. Observamos a sua atividade, mas nunca vimos um átomo propriamente dito. Mas o quebramos? Nós somos capazes de quebrar coisas que nem mesmo podemos ver. Esse é o nosso... Temos muito orgulho disso hoje em dia. Podemos quebrar qualquer coisa. Se nós podemos fazer ou não é algo questionável, mas nós podemos quebrar tudo o que quisermos. Até mesmo sem podermos vê-lo, nós podemos quebrá-lo. Agora, o que você vê e o que você não vê por si só é uma coisa muito incerta, no sentido de que o que é isso que você pode ver? Neste momento, você pode ver minha mão? Sim. Você só pode ver a minha mão porque a minha mão bloqueia a luz. Se a minha mão não parasse esta luz, se ela permitisse que a luz passasse através dela, você não veria esta mão? Sim? Ou, em outras palavras, neste momento, o seu aparelho visual pode ver somente as coisas que bloqueiam a luz. Qualquer coisa que permita a passagem da luz, você não consegue ver? Antes de mais nada, você não consegue ver a própria luz? Você consegue ver a luz que está aqui? Não. Somente o que bloqueia a luz, você consegue ver? O que não bloqueia a luz, você não consegue ver? Muito ruim, não é? Você deveria ser capaz de ver todas aquelas coisas que permitem a passagem da luz, pois são coisas importantes, mas neste momento, seu aparelho visual é treinado para ver, ou é capaz de ver apenas aquilo que bloqueia a luz. Portanto, todo o processo de ver a vida como ela é significa, em primeiro lugar, a evolução de um olho não pensativo, um olho livre de pensamento. Quando eu digo livre de pensamento, ele está livre da marca da memória. Neste momento, estes dois olhos estão muito carregados de memória. Veja, você pode notar que, se você vir um grupo de pessoas assim, se você casualmente olhar assim, se entre essas centenas de pessoas houver um rosto com o qual você esteja familiarizado, você verá que de repente esse rosto irá se destacar. Já notou isso? Já notou isso? Você está andando numa rua, há centenas de pessoas lá. Seu amigo está entre elas. Se você olhar aqui, somente o rosto deste amigo será mais evidente do que o restante dos rostos, porque este olho funciona com a memória. Quanto mais memória você tiver, melhor ele verá. Sem memória, ele não consegue ver. Memória significa um passado acumulado. Memória significa informação. Memória significa aquilo que não existe, mas que age como se existisse. As memórias são mais reais do que a realidade, não é verdade? Sim ou não? Veja, quero que você entenda, tudo em sua vida é comandado pela memória. Não é só o seu pendrive, tudo na sua vida. Quando eu digo memória, não é apenas o que você carrega aqui, o seu próprio corpo é um corpo de memórias. O porquê de, se você come uma banana, ela se torna um corpo masculino, e se ela come uma banana, ela se torna um corpo feminino, é simplesmente por causa da memória que o corpo contém, não é mesmo? A informação que está armazenada neste corpo e naquele corpo são diferentes. Com a mesma banana, ele se torna um homem, com a mesma banana, ela se torna uma mulher. Sim ou não? Ou vocês estão comendo diferentes tipos de bananas? A mesma coisa, a mesma comida, se você comer, ela se converte numa forma única. Em uma pessoa, ela se transforma em pele escura. Em outra pessoa, ela se transforma em pele clara. Como? A memória que você carrega. Você se lembra do seu tataravô? Você não lembra?
Mas o nariz dele está posicionado bem na sua cara. O seu corpo se lembra, não é mesmo? Você talvez não tenha nenhuma ideia de quem ele foi, mas o seu corpo se lembra ainda hoje. Como seus antepassados eram 1 milhão de anos atrás, ele ainda se lembra, não é mesmo? Então, o que você chama de meu corpo é apenas um corpo de memória? E os olhos estão carregados de memória. Um olho que está carregado de memória, um olho que está corrompido pela memória, não consegue ver nada da forma que realmente é. Ele só verá as coisas como lhe for conveniente, pois o software está funcionando a partir de dentro. Ele não permitirá que você veja nada como realmente é. Isto é o que, tradicionalmente, chamamos de karma. Está em seu corpo, está em suas energias, está lá na maneira como suas reações químicas acontecem, está em seu cérebro, na sua mente, está em todas as coisas. Na própria energia física que você carrega, existe memória. Porque você verá que as energias de cada pessoa se comportam diferentemente umas das outras, simplesmente por causa do tipo de memória que elas carregam. Se você quiser se livrar disso, será um longo processo, e se você se livrar disso, o desmantelamento da personalidade e do corpo vão acontecer. Portanto, outra maneira é criar uma distância dela. Simplesmente mantê-la um pouco afastada. Quando você quiser brincar com ela, você brinca com ela. Quando você quiser desligá-la, você deve ser capaz de desligá-la. Portanto, para isso, é necessária uma visão exterior. Agora mesmo, seus ouvidos estão carregados de memória, seus olhos estão carregados de memória, sua língua está carregada de memória, porque se você nasceu em Karnataka, se você vai para o norte da Índia, a comida não é gostosa, porque a língua está carregada de memória. Sim ou não? Você já sofreu disso ou não? Você foi para o norte e eles falavam alu badi, alu moter, alu palak, alu parota, alu, 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 alu. Era o que eles falavam. Você não aguentou ficar lá? Como sua língua está carregada de memória, ela quer as mesmas coisas de novo, senão ela vai sofrer. Portanto, estar carregado de memória significa que um casulo do passado está te prendendo. Isso não permitirá que você nem mesmo se mova para o presente. Um casulo do passado lhe segura e você permite que ele faça isso. Porque você se sente seguro, ele cria um casulo. Há segurança. Mas na segurança também existe prisão. Você estará realmente seguro se o trancarmos em um cofre, não é mesmo? Mas o problema é que você não pode sair. Esse é todo o problema. As paredes que você constrói como autoproteção também se tornam paredes de autoaprisionamento. Essa é a natureza da vida. Se você se tranca por dentro ou por fora, é a mesma coisa. Caso você não abra a porta, se alguém o trancou por fora ou se você se trancou por dentro, não há diferença. De qualquer forma, você está preso, não é mesmo? Pelo menos se alguém te trancou do lado de fora, você pode ao menos reclamar e gritar. Se você se trancou por dentro, você só pode ficar deprimido. Não pode nem mesmo gritar. Com quem você vai gritar? Portanto, esse processo para o qual estamos olhando é que a memória deixa impressões por si só em todos os níveis, até o nível elementar. Dos 5 elementos que funcionam aqui, bem a partir daqui, o trabalho da memória começa. Então, quando pronunciamos a palavra karma, não é uma simples fórmula, ou não é como, sabe, as pessoas andam falando a teoria do karma. Nós não estamos falando sobre nenhuma teoria, nós estamos nos referindo a uma certa realidade. Karma significa memória, ação e memória. Uma ação do passado só existe em forma de memória, não é verdade? Sim?
A memória não é apenas o que você carrega aqui. Cada célula do corpo carrega a sua própria memória. O motivo pelo qual um átomo se comporta diferentemente de outro átomo, embora ele tenha os mesmos ingredientes, é porque ele tem uma memória. Um átomo de hidrogênio tem um tipo de memória, um átomo de oxigênio tem outro tipo de memória. A não ser que você os misture, eles vão continuar a se comportar dessa maneira. Isso está em um círculo pequeno. Você está em um círculo um pouco maior. O universo está em um círculo muito maior, mas a mesma memória governa tudo isso. Então, quando nós falamos karma, nós não estamos falando de algum conceito ou de alguma filosofia. Nos referimos a uma certa realidade que está encontrando manifestação em quem você é. O próprio formato do seu corpo é por causa da memória. Se uma ave come uma manga, ela se torna uma ave. Se uma minhoca come uma manga, ela se torna uma minhoca. Se você come uma manga, você se torna um ser humano. A mesma manga, quantas coisas ela está fazendo, dependendo dos tipos de memórias que carrega, não é? O que você chama de semente? Se você planta a mesma semente, se você planta uma semente no mesmo solo, aqui você planta uma mangueira, ali você planta uma macieira, no mesmo solo. Esta só vai produzir maçãs, aquela só vai produzir mangas. Eu sei que há uma foto de jornal onde, sabe, uma jaca se transformou em banana. Isso é diferente? Sim, você viu isso? Vocês são todos de Bangalore ou Devanali? Não? Vocês não viram isso? Um monte de bananas saiu de uma jaca por alguma razão? Isso é uma aberração? E isso aconteceu por causa de alguma hibridação? Não sabemos quem fez a mistura? Mas, essencialmente, se você, no mesmo solo, se você plantar uma semente de maçã e uma semente de manga, aquela só produzirá maçãs, esta só produzirá mangas, porque a semente é uma certa quantidade de memória, não é? Quer seja a semente de uma planta ou a semente de seu pai que entrou no ventre de sua mãe, é apenas memória e memória e memória, não é verdade? Isso é karma, e isso vem lá de trás. Até o nível elementar, tudo é memória. Somente o elemento puro está livre de memória. Então a ideia, quando começamos, nós começamos com o Bhutesha, porque essa é a coisa mais importante, que ele dominou os elementos, é por isso que nós o reverenciamos. Porque ele dominou os elementos? Ele tem um olho que não tem memória, um olho sem marcas, que vê tudo do jeito que é. Portanto, yoga essencialmente significa desenvolver um olho que não está contaminado pela memória, que simplesmente vê. Ele não vê as coisas da maneira como sua memória a perverte, ele simplesmente vê tudo do jeito que é. Esse olho verá aquelas coisas que não param a luz. Neste momento, estes dois olhos só conseguem ver o que para a luz. Se você começar a ver algo que não para a luz, isso significa que outra dimensão do olho está começando a funcionar. Porque o som é muito mais importante do que uma palavra, que é um significado. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. O mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Namaskaram, Sadhguru. É correto entoar mantras
sem saber o significado? Os mantras não têm significado? Veja, existem duas dimensões de um mantra. Os mantras não devem ter nenhum significado. Na tradição, existem diferentes tipos de mantras. Infelizmente, os mantras que são normalmente conhecidos, eles colocaram significados para que assim as pessoas pudessem se envolver. Porque existe muita gente idiota que não pode se envolver com nada que não faça sentido. É por isso que elas perdem o nascer do sol, o pôr do sol, a lua cheia, tudo elas deixam passar despercebido porque não tem sentido. Qual é o significado da lua cheia? Não tem nenhum significado. Somente se você estiver apaixonado, isso significa muito. Caso contrário, o que é isso? Nada. Não ter significado quer dizer que não é útil. Portanto, todos os idiotas do planeta farão apenas coisas significativas. Sim, porque eles não têm inteligência para reconhecer a vida e as diversas facetas da vida. Não é porque você atribuiu um significado estúpido a isso que isso existe. Existe além de você. Existiu antes de você, existirá além de você. Não é porque você lhe dá um significado que se torna útil ou inútil. Portanto, os estúpidos no mundo farão coisas significativas. Eles podem ser intelectuais, porém estúpidos com relação à vida, eles não têm senso de vida. Se você tem senso de vida, você verá que são as coisas mais insignificantes que realmente o incendeiam, não é mesmo? Não? Então, eles criaram dois tipos de mantras. Um grande conjunto de mantras que não tem nenhum significado, apenas som puro. Você verá isso também em nossa música. O programa Yaksha acabou de acontecer e muitos dos nossos participantes que procuravam por significados estavam completamente entediados porque eles estavam cantando alap durante 40 minutos. Diga alguma coisa. Diga pelo menos Shiva, Shambho, alguma coisa. Não. Eles não estão entendendo a questão porque isso é sobre o som. Por que o som é tão mais importante do que uma palavra que tem um significado? Os significados são inventados nas mentes humanas. O som é a essência da criação. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. A estrutura psicológica dos seres humanos é essencialmente um certo tipo de loucura. Nós podemos desfrutar, podemos usar, mas essencialmente é um certo tipo de configuração ilusória. O som é um aspecto fundamental da criação. Se você tem domínio sobre o som, você tem domínio sobre a própria criação de uma certa forma, porque a criação é apenas uma amálgama complexa de sons. Ele é o projeto da criação. Mas significados são coisas humanas. Você sabia que as mesmas palavras significam coisas diferentes em idiomas diferentes, mesmo na Índia? Você sabia disso? A mesma palavra significa coisas diferentes porque é tudo inventado. O som não é inventado. O som é parte da criação, o som é parte da existência. O som faz parte de fazer a criação acontecer. Neste momento, toda a criação está reverberando, de uma certa maneira. Você não pode ouvir, isso não importa. Mas as palavras e os significados são criação humana. Isso é significativo apenas como uma conspiração? Quando eu digo uma conspiração, você escuta o que o grilo está dizendo? O que ele está dizendo? Você não sabe, mas eles estão falando. Eles também são como você. Alguns deles estão apenas emitindo som, apenas fazendo alap. Apenas som, simplesmente apreciando o som. Apreciar a criação, em um certo sentido, significa apreciar o seu som. Se você não tem perspicácia para ouvir, se você não tem perspicácia para prestar atenção, você não pode usufruir de nenhum aspecto da criação, na verdade. Você apenas vai usufruir de padrões psicológicos em sua cabeça. Portanto, esta é a razão pela qual a maioria dos seres humanos querem falar.
A maior parte do tempo eles querem ficar falando, não porque eles tenham algo a dizer, mas porque eles precisam encontrar um significado. Simplesmente, o silêncio ou o som, ambos são intensos demais. É por isso que quando dizemos processo espiritual, a primeira coisa é o silêncio. Se você for psicologicamente muito estável, nós podemos dizer, tudo bem, silêncio de 30 dias, silêncio de 60 dias. Se você for psicologicamente frágil, nós diremos, está bem, 3 dias. Em 3 dias as pessoas já enlouquecem, nós diremos, tudo bem, metade do dia de silêncio, silêncio até o meio-dia, depois disso você pode tagarelar. Elas costumam compensar isso depois do meio-dia. Aqueles que falam muito, vocês sabem, o significado não tem sentido. Você pode apenas falar. Muitas pessoas são especialistas nisto. Elas podem simplesmente falar sem qualquer significado. Elas compreenderam a importância do som. Elas podem continuar falando sem fazer nenhum sentido. Agora, se você fosse um pássaro, nós perdoaríamos você. Se você fosse aquele ali, estaria tudo bem. Ou se você é músico, estaria tudo bem em fazer sons sem sentido. Se você estiver falando, é esperado que você faça algum sentido. Portanto, o mantra não é para ser falado, é para ser entoado. Entoar significa que é um cântico é sobre o som, não sobre o significado. O significado é da fala, o significado é da palavra escrita e da palavra falada. O significado não faz parte de um cântico. O cântico é simplesmente um som, uma reverberação. Por isso, se você não sabe o significado, esta é a melhor maneira de entoar, se você me perguntar. Apenas absolutamente envolvido com o som e dizendo ele, mas antes de tudo, o que você está pronunciando é um mantra, ou é um bhajan, ou é um sankirtan? Você deve prestar atenção nisso. Se for um mantra, mantra significa um som puro, não precisa ter nenhum significado. Você pode dar o significado que quiser no início, porque sem significado você não consegue se envolver. Mas uma vez que você saiba como se envolver, você não deve dar a ele nenhum significado. Om Namah Shivaya não significa que você vai imaginar um homem sentado lá, no topo de uma montanha com algo acontecendo à sua volta. Não. Inicialmente, se essa for a única maneira de você poder se envolver, você pode olhar uma foto de Shiva Kasi, ok? Uma vez que você saiba como estar envolvido com o som, você se livra do homem. Ele não é necessário, ele é um distúrbio. Eu estou dizendo para as pessoas no Samyama, elas estão entoando. A pergunta delas é, e se Shiva vier, eu estou chamando tantas vezes, e se ele vier, simplesmente o ignore? Por quê? Não é disso que se trata o mantra. O mantra é para que você se envolva no som, porque você mesmo, a sua forma física é um certo padrão de som. Neste momento, você está tentando se transformar em um padrão de som diferente para que este som se torne um ponto de acesso ao som maior, que você chama de cosmos. Um arranjo maior de sons é cósmico por natureza. Agora, você utiliza um certo som-chave em um determinado arranjo, você sabe, no cofre, as fechaduras são chamadas de fechadura com combinação, portanto, é preciso apenas acertar para que ele se abra. Assim, o mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Não é o significado, seja qual for o significado que você lhe atribuir, por mais elevado ou inferior que você pense que o significado seja, o significado é uma coisa inventada, é um processo psicológico, ele não tem significado existencial. Nenhuma palavra tem qualquer significado existencial. Neste momento, quaisquer que sejam as palavras em inglês que nós pronunciamos, não significam nada para as árvores, mas se você, na verdade, essas experiências foram feitas, se você sentar aqui e cantar maravilhosamente, eu não consigo fazer isso, mas se nos sentarmos aqui e cantarmos realmente, apropriadamente, as árvores, a árvore está cheia de flores, pode ser por causa do yaksha. Tudo bem, as chuvas ajudaram, mas não menospreze o poder do som. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. Ou se você entoar um mantra, a árvore pode responder a ele. Se você cantar uma música, ela pode responder. Se você apenas gerar um pensamento, ela pode responder. Mas se você falar, ela não responderá. Isto é verdade com a árvore, isto é verdade com o divino.
Acho que, ultimamente, você tem trazido muitas coisas novas e qualquer uma dessas técnicas que poderiam ajudar as pessoas. Seria bom lançar alguma luz sobre isso. Nós oferecemos isto a você passo a passo porque a pandemia está em curso. A primeira preocupação é como fortalecer o sistema imunológico. Atualmente, estudos feitos na Harvard Medical School mostram como esse processo simples chamado Simha Kriya fortalece o seu sistema imunológico e também melhora a sua capacidade pulmonar e definitivamente altera a maneira como a distribuição de oxigênio acontece no sistema. Manter seus níveis de oxigênio e preservar seu sistema imunológico é a coisa mais importante que você precisa fazer neste momento. Para isso, você deve começar com Simha Kriya e tem um outro processo chamado Yoga Namaskar, que é muito vital para ativar seu sistema neurológico a um certo nível de exuberância. Exuberância neurológica, o que significa veja, a experiência humana é muito mais rica em comparação com a experiência de outras criaturas neste planeta, essencialmente porque o nosso sistema neurológico é bem mais evoluído. Então as pessoas estão tentando ativar seu sistema neurológico, seja bebendo um café ou, você sabe, ou cheirando cocaína ou algo mais, porque elas entendem que ao revigorar o sistema neurológico, uma experiência exuberante acontece. Aqui nós vamos lhe ensinar algo. Se você fizer isso por algumas semanas, você verá que o seu sistema neurológico ficará ativo naturalmente e toda a sua experiência de vida será tão exuberante. Neste momento, para este evento em particular, nós estamos focando em 4 práticas simples. Uma prática essencialmente destinada a fortalecer o sistema imunológico, o outro processo destinado a criar exuberância no sistema neurológico, outra prática para aumentar os níveis de oxigênio no fluxo sanguíneo que está acontecendo no sistema, e uma outra prática para lhe trazer equanimidade para a mente. Quando eu digo equanimidade para a mente, você precisa entender que, essencialmente, as pessoas estão usando uma dimensão de sua inteligência que é chamada de intelecto. Veja, neste momento, quantas funções complexas estão acontecendo em seu nível celular. Quanta atividade química está acontecendo, quanta atividade neurológica está acontecendo. Você está fazendo isso tudo conscientemente com o seu pensamento? Não. O seu intelecto não pode fazer isso. Existe uma outra dimensão da inteligência que está percorrendo o sistema e realizando tudo o que precisa acontecer. Somente pequenas coisas você tem que administrar, o restante está acontecendo naturalmente para você. Se você acessar esta dimensão da inteligência, a vida se tornará uma brincadeira e não uma dificuldade. Para que isso aconteça, existem 2 problemas. Um problema fundamental é a sua identificação com o corpo, o outro problema fundamental é que você cria o seu próprio mundo em sua mente. Isto essencialmente significa que este corpo e esta mente lhe foram dados para que você pudesse viver neste mundo da melhor maneira possível, mas infelizmente você não vive neste mundo. Você cria o seu próprio mundo completamente novo, e este mundo vai mal significa que você deve entender, é só como um sonho. O que está acontecendo em sua cabeça é seu sonho. Se você não consegue administrar bem o seu sonho, que diabos você vai fazer com a vida? A vida tem ingredientes demais. Seu sonho tem apenas você. Você pode fazer isso acontecer da maneira que você quiser. Seu pensamento, sua emoção devem acontecer da sua maneira. Para isso, nós teremos um Kriya simples chamado Isha Kriya. Eu quero que todos vocês invistam pelo menos de 40 a 60 minutos por dia para o seu bem-estar, para o bem-estar fisiológico e psicológico de quem você é. Porque sem isso, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, os seus ganhos, todas essas coisas não significarão nada, nada mesmo. Portanto, nós lhe daremos as ferramentas necessárias. No entanto, o problema com as ferramentas, você sabe, é que elas funcionam apenas para aqueles que as utilizam. Esse é o único problema. Se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Tudo neste corpo foi criado a partir de dentro. Sendo assim,
não poderia ser consertado de dentro? As milhares de pessoas que estão assistindo ao vivo na internet, todas elas querem saber: existe alguma prescrição para uma boa saúde? Espiritualidade, yoga, meditação? Porque eu vi, sabe, algumas das coisas impossíveis que você fez por outras pessoas, quando elas não estavam bem. Mas, e o mais importante, quando a sua saúde estava ruim, nenhum médico ou nenhum dicionário ou anuário médico pôde jamais detectar. Então, existe algo a mais para se manter bem? Eu li no livro, Arundhati escreveu lindamente na sua biografia. Ela diz que você é um místico, sabe, para ter tido uma doença não diagnosticada e depois ter conseguido curá-la. Veja, Eu espero que todos tenham a mesma pergunta sobre a própria saúde. Vocês querem permanecer saudáveis, certo? Eu sei que todos que estão nos vendo hoje, eles querem saber por qual motivo o Dr. Hedge nunca fez essa pergunta. Eu quero fazer negócio com eles, mas também quero que eles fiquem bem. a questão é que nós criamos este corpo a partir de dentro. Portanto, o fabricante deste corpo está do lado de dentro. Então, se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Se você tivesse acesso, você gostaria de ir até o fabricante? Se você perdeu o acesso, você irá até o funileiro local para fazer isso e aquilo? Se não houvesse uma ciência médica como existe hoje, eu diria que pelo menos a metade das pessoas já estaria morta aqui desta plateia. Sim. Porque a expectativa média de vida de um indiano em 1947 era de 28 anos. Hoje ela subiu para 64. Um fator importante é a ciência médica da maneira como ela é. Portanto, eu não estou tentando menosprezar, tampouco zombar das ciências médicas. É muito significativo o que foi alcançado nos últimos 30, 40 anos, é fenomenal. A questão é exatamente essa. Se você tivesse acesso à fonte daquilo que cria este corpo, definitivamente, todos os problemas que você gera dentro do corpo poderiam ser resolvidos. Agora, existem dois tipos de enfermidades, infecciosas e crônicas. Doenças infecciosas nos acontecem por causa de uma invasão externa de um organismo. Você deve ir ao médico. Não tente meditar sobre isso. Mas 70% das enfermidades do planeta são autocriadas. Eu estou dizendo autocriada porque acontece a partir de dentro de você. Portanto, o que está acontecendo de dentro de você pode ser muito facilmente corrigido dentro de você. O que chega até você vindo de fora, você precisa de ajuda externa para isso. Portanto, se você precisar lutar contra um organismo, então você precisa de remédios. O resto das enfermidades, quase 70%, são autocriadas. Por que seu corpo trabalharia contra você? Este corpo é essencialmente programado para a saúde. Cada célula deste corpo é programada para a saúde. Por que ele se voltaria contra você? Porque de alguma forma você não está mantendo-o feliz? Para colocar isso numa linguagem muito simples, por que sua própria família se voltaria contra você? De alguma forma ela não está contente com você, não é mesmo? Sim ou não? Ela não está contente com você com algo que você esteja fazendo? Assim, da mesma forma, algumas células do corpo, algumas partes do seu corpo não estão felizes com você por algum motivo. Você precisa prestar um pouco mais de atenção. Há uma maneira sistemática de prestar atenção a este aqui, porque tudo neste corpo foi criado a partir de dentro. Sendo assim, não poderia ser consertado a partir de dentro? Portanto, isso não é um milagre. Eu quero que as pessoas entendam que isso não é um milagre. Um milagre é... Suponha que você não soubesse o que é eletricidade. Eu cheguei aqui e acabei de apertar essa parte da parede e as luzes se acenderam. Quem você acha que eu sou? Suponha que, sabe, 1000 anos atrás, se eu tivesse um telefone celular.
Eu poderia simplesmente pegar o celular e falar com alguém na América? Você pensaria que eu sou Deus, não é mesmo? Portanto, um milagre é aquilo que você não entende, aquilo que não se encaixa em sua percepção lógica, parece milagroso para você. À medida que sua lógica evolui, muitas coisas que foram milagrosas há 100 anos atrás são coisas normais no nosso cotidiano hoje, não é mesmo? Não é assim? Portanto, não é um milagre, é apenas uma compreensão mais profunda da maneira como você é construído. Portanto, isso é algo no qual nós precisamos prestar atenção. Se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou à base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Ela me mantém ativo por 24 horas. Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral? Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos. No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas: se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido, porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é: veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais? Então a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem. Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros. Mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então, o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo. Para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas 3 vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de 5 a 6 vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter 7, 8 ou 9 metros, o que é quase 5 ou 6 vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de 70 a 72 horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de 50 a 52 horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre 24 horas a 30 horas. Se você colocar vegetais crus no sistema, levarão de 12 a 15 horas.
Se você colocar frutas no sistema, levarão de 1h30 a 3 horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas, e atravessa o sistema muito rapidamente. Porque, em yoga, isto é uma coisa importante, todos nós fazemos isto até hoje. Se nós comemos qualquer coisa, dentro de 2h30, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, nós não comemos, o estômago está vazio, mas nós temos energia, por isso nós não comemos. Então, geralmente, aqui no Yoga Center, todos comem somente 2 refeições, uma às 10 horas da manhã, 7 horas da noite, só isso. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Se eu estiver viajando, pode ser que seja um pouco diferente, mas do contrário, geralmente, se estou em casa, eu como apenas uma refeição. Isso é pela manhã ou à noite? Só por curiosidade. Geralmente, para mim, é entre 4h35 da tarde. Isto me manterá ativo por 24 horas inteiras. Não é nenhuma regra. É só isso, essa é a necessidade. Portanto, suponha que haja muita atividade física em um determinado dia, então você pode comer um pouco no café da manhã, ou comer uma fruta, ou algo assim. A alimentação não deve ser transformada numa filosofia ou numa espécie de processo religioso. O alimento é a exigência do corpo. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, o corpo fica mais à vontade, você naturalmente notará que com comida vegetariana ou à base de plantas, o corpo fica mais confortável e à vontade, ele fica flexível, ele fica à vontade, ele tem menos para ser processado diariamente. Então, naturalmente, aqueles que observaram a natureza de seus próprios corpos, naturalmente se tornaram vegetarianos. Quando a sobrevivência era o problema, caçar e comer o que se matava era um processo natural. Mas uma vez que as sociedades se estabeleceram, elas puderam cultivar o que quisessem. À medida em que elas se observaram mais e mais, e a vida deixou de ser uma questão de sobrevivência, ao contrário, passou a ser sobre o aprimoramento da própria vida para níveis mais elevados de percepção e experiência. Então, tornar-se vegetariano naturalmente é um processo natural. Isso está destinado a acontecer em todos os lugares. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Um ser humano é apenas uma possibilidade. Você pode fazer dele uma possibilidade mais elevada. Para que isso aconteça, nós precisamos afiar um pouco as ferramentas. Sadhanapada significa sadhana significa ferramentas. Pada significa o período em que preparamos essas ferramentas. Que ferramentas nós temos? Bem, se você for um louco, pode ser que esteja carregando uma chave de fenda ou uma chave inglesa. Alô? Do contrário, como ser humano, a única ferramenta que você tem é o seu corpo, sua mente e suas energias. Essas são todas as ferramentas que você tem. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Aquele que não aprende a usar nem o corpo, nem a mente, nem as energias, de forma consciente e habilidosa, sempre vai pensar, o mundo é injusto, a outra pessoa tem sorte,
Sou mais inteligente do que ela, mas todo mundo a favorece. Você ouve essas histórias o tempo todo. Você pode ser um fracasso na sua vida, com um monte de explicações e filosofias agregadas. Ou você pode apenas ser um ser humano bem-sucedido. Essa é a única escolha. Essa é a única escolha. Quem não se dá bem consigo mesmo ou com o mundo, sempre tem reclamações. Eu me tornei assim porque meu pai não era legal comigo. Quando você é tão desagradável, como ele poderia ser legal com você? Eu não estou querendo ser maldoso com você, mas se quando jovem você era desprezível e desagradável, seu pai deve ter sido duplamente desprezível e desagradável, para a idade dele, que eu estou dizendo. Alô? Ele passou por muito mais coisas na vida do que você, não é? Alô? Talvez a vida o tenha maltratado muito mais do que a você. E ele também teve que suportar você. Uma coisa é, se você quiser fazer sadhana, se você quiser aprender a usar essas 3 ferramentas básicas de forma eficaz em sua vida, do corpo, da mente e da energia, o mais importante de tudo que nós temos tentado imprimir dentro de você, desde o primeiro dia do engenharia interior, é que aconteça o que acontecer, coisas boas acontecem, coisas más acontecem, coisas lindas acontecem, coisas desagradáveis acontecem, dentro de mim, fora de mim, sou apenas eu, ok? Olá? Você corrigiu essa única coisa em você mesmo? Se faço isso, sou eu. Se não faço isso, sou eu. Você corrigiu isso? Sadhguru, nós pensamos que você iria fazer isso para a gente. Logo no começo da vida, é preciso corrigir isso, que você nunca seja o problema em sua vida. Seu corpo, sua mente e suas energias nunca são o problema. Lá fora existirão alguns problemas, mas nós podemos administrá-los se este aqui não for um problema. Quando este aqui se tornar um problema em cada situação desafiadora na sua vida, então tudo o que você fará será evitar desafios. Se você evitar os desafios, você evitará todas as possibilidades da vida. Você simplesmente se tornará um Thair Sadam. Eles estão lhe dando Thair Sadam? Espero que não. Ok. Veja, todo mundo sabe que isso causa entorpecimento. Em Tamil Nadu, na escola primária, no ensino médio, os professores sempre observam que se alguém está muito entorpecido, eles dizem: isso significa, você comeu arroz com iogurte antes de vir? Portanto, eles sabiam que isso causa entorpecimento, mas não apenas os estudantes comiam, o professor também comia. A questão é, você precisa entender essa cultura. Infelizmente, tudo foi bagunçado e arruinado. Somos um país sem Deus, somos um país sem moral alguma. Não há moralidade nesse país. Nós podemos viver assim e viver realmente bem. Por quê? Houve uma enorme elevação de consciência. Tudo poderia ser visto simplesmente do jeito que é. As pessoas eram governadas por sua consciência, não por moralidade.
não pelo medo de punição, simplesmente pelo sentido de viver. Então, como havia uma sociedade assim, qualquer coisa podia ser falada em qualquer lugar, e não havia problema. Bem, essa não é a condição no momento. Isso é outra questão. Mas foi assim que essa cultura e essa nação evoluíram. Foram necessários milhares de anos de trabalho para levar essa massa de pessoas a esse estado. Mas lentamente isso está mudando, porque agora adotamos a moralidade ocidental, onde algo é bom, algo é ruim, algo é Deus, algo é demônio, algo é elevado, algo é baixo, algo é puro, algo é impuro. Não havia tal coisa nessa cultura. Nós só víamos a vida do jeito que ela é. Quanto do que fazer em sua vida, isso é uma escolha individual. Porque nós entendemos claramente a natureza da mente humana. Nessa mente, se você disser, algo é ruim, não pense nisso, isso se tornará atividade de tempo integral, na mente de seus amigos. Para qualquer mente, se você disser, não pense sobre isso, é apenas nisso que eles vão pensar. Pessoas que não entendiam a natureza da mente humana trouxeram moralidade para a vida. Pessoas que entenderam a mente do jeito que é, nessa cultura nós nunca dissemos que algo é ruim ou bom. Apenas falávamos, é assim que é, o quanto do que você faz na sua vida, isso é uma escolha individual. Quanto essa pessoa come, quanto aquela pessoa come, é uma escolha individual. Mas agora os médicos ocidentais estão dizendo que todos nós devemos comer tantas calorias, o que é uma bobagem. Não é assim que o corpo funciona. Se você come, digamos que você come 1 quilo de comida, o mesmo tipo de comida, digamos que o mesmo alimento. Vocês dois podem ter o mesmo peso corporal. Talvez, digamos, vocês dois têm o mesmo peso corporal, vocês dois comeram 1 quilo de comida, não vai funcionar bem. Em uma pessoa, essa comida pode ir bem. Em outra pessoa, talvez apenas meio quilo vá bem, e eles ainda manterão o peso. Isso é um fato. Tente e veja, pegue 10 pessoas e veja, isso é um fato. Mas agora eles estão te dizendo, produzindo tudo em massa, você sabe? Todo mundo deve comer tantas calorias de comida, só então você terá esse tanto de energia. Isso é uma tolice simplista, especialmente quando se trata de dimensões subjetivas de quem você é. Essa moralidade de todo mundo deve fazer isso, todo mundo deve fazer aquilo, nunca funcionou. As necessidades de diferentes pessoas são diferentes. E nós produzimos tantos seres humanos pervertidos no planeta apenas porque dissemos que algo é errado e você não deve pensar nisso. Se você apenas deixar ser, os órgãos reprodutivos são uma pequena parte de quem você é. Mas o que deveria permanecer no órgão reprodutivo foi empurrado com muita eficiência para dentro da cabeça humana. Agora, a sexualidade não está acontecendo em seus corpos, está acontecendo em suas cabeças o tempo todo. Em seu corpo é um processo natural. Na sua cabeça é uma doença. Sim? No seu corpo. É apenas um processo natural, todos nós nascemos dele. Não há nada certo sobre isso, nada errado sobre isso, é apenas um pequeno aspecto da nossa vida. Se nós resistirmos, isso subirá para a nossa cabeça. E agora parece que a vida inteira é apenas sobre isso. Hoje, eu diria que, diga se eu estou exagerando a porcentagem. Hoje eu diria que 90% da energia humana é investida em sexo ou em dinheiro. Sim ou não? Esses são dois pequenos aspectos da sua vida. Um é sobre sua sobrevivência, outro é um certo aspecto da sua fisiologia, ok? Isso se tornou tão grande porque alguém lhe disse que essas duas coisas são erradas. Nós nunca olhamos para isso dessa maneira, então alguém escreveu um texto sobre isso. Quais são todas as diferentes formas que isso acontece? Quais são todos os diferentes tipos de corpos que as pessoas têm? E a compatibilidade de dois indivíduos diferentes, tudo em detalhes explícitos. Alguém escreveu, porque eles nunca pensaram, quero dizer, eles não estão olhando assim, eles não pensaram que era pornografia, você entende? Eles estão apenas descrevendo a vida como ela é. Então, os olhos de hoje olham para o Kama Sutra como uma autenticação da pornografia.
ok? Não, não é isso que ele é. Eles estão falando sobre isso como se tivessem falado sobre qualquer coisa, porque é apenas mais uma coisa. Eles não pensaram que é tudo. Eles viram isso apenas como mais uma coisa. Então eles escreveram dessa maneira. Então é como seu manual de física ou de química. Dessa forma, eles escreveram um manual sobre sexo. Eles não fizeram muito caso disso. Mas agora, no mundo de hoje, agora as pessoas estão olhando para ele como se fosse algum tipo de aprovação para todas as perversões que elas têm. Como você mencionou, não se deve ensinar o yoga ou as ciências interiores para crianças. Então, quando realmente começamos o processo de pensar puro e não deixar pensamentos impuros entrar na gente? Onde você arranjou esse negócio de pensamento puro e pensamento impuro? Não de mim. O pensamento, seja qual for o tipo de pensamento que você tenha, seja qual for o pensamento que você gera em sua mente, eles vêm apenas dos dados que já foram inseridos em você, não é mesmo? Você pode usar permutações e combinações dele e produzir milhões de variedades, mas essencialmente o pensamento vem dos dados que já foram inseridos em você. Se você for examinar na mente o que é pensamento puro, o que é pensamento impuro, você irá... E se você estiver tentando conter o pensamento impuro e produzir pensamento puro, você está arruinado. Todas as coisas que essas chamadas religiões disseram às pessoas que era pecado, essas coisas se tornaram a atividade de tempo integral da mente humana. Se eles os tivessem deixado em paz, todos, de acordo com suas inclinações, teriam ido para onde tinham de ir. Agora não é assim, está pintado na mente de todos, porque eles disseram que isso é pecado, não pensem nisso, incessantemente eles estão pensando sobre isso. Eles nem sequer são livres quanto os cães e os gatos. Os seres humanos, simplesmente porque alguém pôs essa ideia de que há algo puro e impuro. Quaisquer que sejam as coisas impuras que você aprendeu com 25 anos de idade, eu não as conheço. Eu ainda não entrei em contato com nada impuro no mundo. Não sei como você entrou em contato com todas essas coisas impuras em 25 anos. Eu não vi nada de impuro neste mundo. Você já? Você já viu algo impuro? Eu não vi nada de impuro neste mundo. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de problemas e limitações e paradoxos. Eu não acho que seja impuro. Processo de purificação. Em diferentes estágios de pureza eu vejo as pessoas. E antes de tudo, essa ideia de puro e impuro é uma ideia muito doentia. Há apenas vida ao seu redor. Só existe vida ao seu redor. Se você está rotulando certos aspectos da vida como puros e certos aspectos da vida como impuros, há um problema sério. Quero que você entenda, esse problema é muito mais sério do que a maioria das pessoas realmente considera. Isso é sério. No momento, muitas religiões e culturas do planeta rotularam a própria biologia mais fundamental como impura. Sim. Sim ou não? Os próprios processos biológicos mais básicos são impuros. A sexualidade é impura. Os ciclos menstruais de uma mulher são impuros. Que diabos? Você nasceu disso, então você também é impuro, tudo no mundo é impuro, a criação é impura. Se você gosta dessa palavra, pode usá-la. Mas quem é você para decidir o que é puro e impuro? É desta maneira que a vida é feita, não é? Tudo depende de como você faz o que faz, não é? Com quanta consciência você aborda isso, as mesmas coisas podem se tornar bonitas, as mesmas coisas podem se tornar feias, dependendo de quem está fazendo e como se está fazendo, não é mesmo? Sim. Algo tão simples como comer. Comer pode ser uma experiência bonita não apenas para a nutrição.
Mesmo enquanto experiência pode ser uma experiência bonita. Alguém come assim, a gente só olha para isso e que horror. Tudo pode ser feito assim, não é mesmo? Quem está fazendo? Como está sendo feito? É isso que faz a diferença. Portanto, esse preconceito quanto ao que é puro e impuro destruiu esta humanidade de maneira tão ruim. Pensamentos puros e impuros. Se você for examinar as coisas através disso, você está arruinado. Todos os pensamentos são apenas lixo. Ok? Essencialmente, eles vêm da experiência limitada do passado. Esses pensamentos são úteis para o seu processo de sobrevivência. Você coletou algumas informações? Você deseja sobreviver no mundo? Essas informações são úteis. Se você está olhando para a vida em si, esses pensamentos não têm sentido. O que aconteceu ontem, na realidade, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora neste momento, não é mesmo? Mas em termos de sua sobrevivência no mundo, você precisa se lembrar de algumas coisas. Você precisa usar o seu antigo conhecimento para ganhar a vida no planeta. Mas, dentro disso, não marque algo como puro e impuro. Isso pode perturbar completamente sua vida. Não há nada puro, não há nada impuro. A vida é do jeito que é. É para você torná-la maravilhosa ou torná-la feia? Em todos os aspectos de sua vida, sim? Em todos os aspectos de sua vida, você pode torná-los belos ou você pode torná-los feios. Se você estiver consciente, você os tornará belos. Se você estiver fazendo as coisas compulsivamente, você os tornará feios. Qualquer coisa na sua vida, se você o faz compulsivamente, fica feio, não é mesmo? Se você fizer aquilo conscientemente, poderá se tornar belo qualquer coisa, desde a menor coisa até a maior. Tudo pode se tornar belo se você o fizer conscientemente, e tudo pode ser transformado em uma bagunça horrível se você o fizer compulsivamente. É só que há lixo suficiente em todos os lugares? Tem bastante lixo no ashram também, com tantas pessoas morando. Tenho certeza de que tem bastante sujeira. Mas nós nos sentamos aqui, com uma brisa fresca e perfume. Não vamos nos sentar lá, onde há sujeira. É a mesma coisa dentro de você, dentro da geografia do seu corpo. Há sujeira e perfume. Qual deles você vai expor para si mesmo e todos ao seu redor? Essa é uma grande questão. É necessário um certo nível de tomada de consciência e uma certa companhia. É esse o significado do satsang, estar na companhia da verdade. É muito importante. Se você andar pelo ashram, pela geografia do ashram, devem existir pelo menos 8 ou 10 fossas com muita sujeira, são chamadas de fossas sépticas, cheias de material séptico. Se você for se sentar lá todos os dias, claro que você chegará à conclusão de que o Isha Yoga Center é o lugar mais sujo do planeta. Se você cair nelas, o Isha Yoga será a experiência mais horrível da sua vida. Mas você não deveria cair naquele poço, você deveria cair nesse poço. Mas você entendeu errado a geografia, porque você tem uma história errada. O seu karma é a sua história, não é? Shankaran Pillai decidiu que viraria ladrão porque nenhum dos seus negócios estava dando certo, ninguém lhe dava um emprego, então ele decidiu que iria roubar alguém. Por isso ele arranjou uma arma de fogo artesanal. Tarde da noite ele entrou numa loja de conveniência, apontou a arma para o atendente que estava lá.
e disse: "Passa o dinheiro, ou você vai virar geografia." O atendente falou: "Bem, você quis dizer história, não é?" "Cale-se, não tente mudar de assunto." Não, não estamos falando de assuntos diferentes. Existe apenas um assunto, que é você. Mas você pode cair nesse poço ou naquele poço. Essa será a sua experiência de vida. Então, cair no lugar certo exige um certo talento. Você tem que evoluir para isso, você tem que amadurecer a esse ponto. Você sempre saberá como estar no lugar certo. De certa forma, satsang significa apenas isso, comunhão com a verdade, ou que você está construindo um relacionamento com a verdade. Se você está na companhia da verdade, sua interioridade é agradável. Se sua interioridade é agradável, naturalmente coisas agradáveis virão em sua direção. E você também terá a tendência de se mover na direção de coisas agradáveis. Se você tornar sua interioridade desagradável, você atrairá coisas desagradáveis e você também se moverá na direção de coisas desagradáveis. No ashram, quando você tem depressão, aonde você vai se sentar? Mas não nade na fossa séptica porque você está de mau humor. Mas normalmente essa é a tendência. Quando você está de mau humor, você procurará 5 outras pessoas que estejam de mau humor. Não. Quando você está de mau humor, você deve buscar 5 pessoas que estejam de bom humor, não é? Não, mas isso não é assim. Quando você se sente triste, você procurará 5 outras pessoas que estejam do mesmo jeito, não é? Isso é como ir nadar na fossa séptica porque você está deprimido. É o jeito errado de lidar com a vida, só isso. Eu não estou dizendo que você não deveria fazer isso. Só que isso não é a seu favor, apenas isso. É só que você se tornou tão autossuficiente que você não precisa mais de nenhum inimigo na sua vida. Isso é muita autossuficiência. Portanto, o processo espiritual é outra coisa. Manter a limpeza fisiológica e a limpeza psicológica é a primeira coisa. Do contrário, a espiritualidade será uma batalha. Não será, você sabe, perfume de jasmim na brisa da primavera, não. Será uma tarefa árdua, uma batalha, o tempo todo uma batalha. Muitas pessoas vivenciam suas vidas, particularmente sua vida espiritual, como uma batalha, porque elas não mantêm uma disciplina fundamental sobre a geografia de seus corpos e a geografia de seus espaços psicológicos. Se essas duas coisas não forem gerenciadas, tudo será uma batalha. Agora mesmo, você afirma ser espiritual, então isso também será uma batalha. Esse é o único jeito que a vida pode ser. Portanto, satsang significa fazer amizade com a verdade. A verdade é sua amiga, não a falsidade. Você começa no nível de verdade que você conhece. Você não tem que começar na verdade suprema, você não pode. Seja como for que você entenda a verdade, comece com isso. Você compreende a verdade como se fosse, digamos, falar a verdade. Por favor, comece com isso. Você tem a compreensão de que a verdade é ser gentil com tudo ao seu redor. Comece com isso. Não importa onde você comece, seja qual for a maneira que você compreenda a verdade, comece com ela e veja como dar um passo a cada dia.